A Xiaomi fez uma confusão com a linha Redmi Note 10. Enquanto na Índia foi lançado o Redmi Note 10 Pro Max como o mais avançado, no restante do mundo, incluindo o Brasil, temos o Redmi Note 10 Pro. Saiba que os dois são praticamente o mesmo aparelho e a maior diferença é que o Pro Max, este que temos em mãos, não tem NFC. Então, se você está interessado na versão global, esta análise servirá para tirar suas dúvidas e conhecer o aparelho. O Redmi Note 10 Pro e Pro Max possuem mesmo design com corpo de plástico com traseira de vidro e certificação IP53 com proteção contra respingos e poeira. Além desta cor bronze, você também encontrará o 10 Pro nas cores cinza e azul no Brasil. As bordas não são largas, exceto pela inferior que se destaca mais na parte frontal. A proteção Gorilla Glass 5 na tela e a Xiaomi ainda envia uma capinha na caixa para proteger o aparelho, o que é bom já que as bordas curvas na traseira, aliadas ao acabamento liso, fazem o Redmi Note 10 Pro Max ser bastante escorregadio. O conjunto fotográfico vem separado em duas peças de vidro. A inferior e maior abriga o flash LED e um sensor que ajuda no foco, enquanto o bloco superior traz 4 câmeras, com a principal se destacando pelo aro cromado à sua volta. A lateral direita abriga o leitor biométrico incorporado ao botão de energia. Ele reconhece rapidamente a digital com o mais leve toque. Também há o botão de controle de volume. Do lado oposto há apenas a gaveta que não é híbrida, o que permite usar 2 chips e um cartão de memória ao mesmo tempo. No topo do aparelho temos a entrada para fones de ouvido, um dos alto-falantes, o emissor de infravermelho e um microfone. Enquanto na parte inferior há o segundo alto-falante, a entrada USB-C e outro microfone. Na parte de conectividade, fica faltando apenas NFC no Pro Max, que está presente no Redmi Note 10 Pro. A tela continua do mesmo tamanho do Redmi Note 9 Pro, mas a Xiaomi trocou o painel IPS LCD de 60 Hz por um AMOLED de 120 Hz, o que não apenas garante maior fluidez, como também cores mais vibrantes com preto perfeito. A tela apresenta bom nível de brilho, mostrando que também evoluiu nesse ponto, e traz suporte HDR10 que permite aproveitar ao máximo os serviços de streaming na sua tela Full HD+. É possível escolher o modo 60 Hz para economizar bateria ou deixar no automático em 120 Hz, que vem por padrão. Para as animações do sistema e aplicativos nativos, temos o aparelho fluindo a 120 fps, mas ele reduz automaticamente para 60 fps em conteúdo estático ou vídeos do YouTube, Netflix e Amazon Prime Video para economizar bateria. O som estéreo mostra uma boa evolução comparado ao som mono do antecessor. A potência sonora evoluiu e temos um áudio mais rico e envolvente que abrange todas as frequências. Claro, não espere graves intensos em um alto-falante pequeno, mas mostra que a Xiaomi está levando mais a sério a parte sonora dos seus intermediários. A empresa só continua se negando a mandar fone de ouvido na caixa. O Redmi Note 10 Pro Max vem com o Snapdragon 732G, o mesmo chip encontrado no Poco X3 NFC, sendo ligeiramente mais potente do que o Snapdragon 720G do Redmi Note 9 Pro. E isso na teoria, já que na prática tivemos resultado abaixo do esperado. Em nosso teste de velocidade, vimos o novo ser bem mais lento do que o antigo no desempenho em multitarefas. Curiosamente, ele acabou até ficando atrás do Redmi Note 10S, que na teoria seria um aparelho inferior. Poderíamos pôr a culpa na falta de otimização da MIUI 12, mas até mesmo em benchmarks não vimos o Redmi Note 10 Pro Max se destacar perante os modelos citados. Bem, e nos jogos? No COD Mobile tivemos 60 FPS com gráficos no máximo, PUBG a 60 FPS na qualidade HD com tudo ativado e Asphalt 9 também na mesma fluidez com gráficos no alto. Caso você esteja curioso sobre algum rodando a 120 FPS, conseguimos esse nível de fluidez no Mortal Kombat e em Cover Fire. O Redmi Note 10 Pro Max vem com 5.020 mAh de bateria, sendo 20.000 mAh a mais do que os demais da linha, e o mesmo tamanho do seu antecessor. É aqui que os 120 Hz da tela pesam e sua autonomia ficou muito abaixo do Note 10 e Note 10S. Ainda assim, você terá bateria para o dia inteiro de uso moderado sem se preocupar. O ponto decepcionante fica para o tempo de recarga. Apesar do aparelho vir com um carregador de 33 watts, ele acabou levando mais de 2 horas para chegar a 100%. Isso é estranho, já que tanto o Note 9 Pro quanto os demais da linha Note 10 carregam na metade do tempo. Uma carga rápida de 15 minutos recupera apenas 16% da bateria, que chega a 30% com meia hora na tomada. Uma explicação pode estar no fato de que o adaptador é no padrão indiano e tem potência diferente a depender da rede de energia, no caso 115 ou 220. O Redmi Note 10 Pro Max encontra-se atualmente com Android 11 e pacote de segurança de maio de 2021, quando a análise foi feita no mês de junho, o que mostra que o aparelho não está tão defasado como é comum em intermediários da Xiaomi. A MIUI 12.5 já está disponível para o aparelho e traz todos os recursos que vimos em lançamentos recentes da marca,
incluindo os modelos da subsidiária Poco. A tela vem lotada de atalhos, pastas e widgets, além de ter o Google Discover na tela esquerda. Você pode separar a tela de notificações em duas partes, como temos no iPhone. A gaveta de aplicativos organiza os aplicativos por categoria, sendo possível customizar ou desativar. A modo escuro, que ajuda a economizar bateria com a tela AMOLED, suporte a temas para customizar a interface, além de várias melhorias realizadas na parte de privacidade nesta versão. Chegamos em câmera, e este é mais um celular da Xiaomi com sensor de 108 megapixels. Além disso, a câmera ultra-wide de 8 megapixels, macro de 5 megapixels e uma para desfoque de cenário com apenas 2 megapixels. Ter um sensor avançado faz o Redmi Note 10 Pro Max se destacar no segmento de intermediários. Sua câmera registra boas fotos e acerta no contraste e nitidez. Só não espere o mesmo nível de detalhes de um top de linha com câmera de 108 megapixels, já que o hardware mais fraco acaba limitado. Há atalho para zoom de 2 vezes, mas por falta de lente teleobjetivo, as fotos saem suavizadas e com um contraste inferior, apesar do avançado sensor. A ultra-wide poderia ser melhor, as fotos saem mais escuras e perdem detalhes nas sombras. Essa câmera acaba sofrendo bastante ao fotografar à noite, pelo menos há modo noturno para ajudar o Note 10 Pro Max em cenários mais desafiadores. A macro pode ser útil se você tiver paciência de esperar o foco ajustar, já que ele é um pouco lento. No geral, as fotos saem com cores apagadas, contraste baixo e ruídos visíveis. A de desfoque é útil em locais com boa iluminação, mas já apresenta falhas significativas em locais escuros. A frontal registra selfies com um bom tom de pele, cores equilibradas e contraste acertado. O modo retrato não sacrifica os detalhes e faz uma boa separação de planos com poucos erros. O Note 10 Pro Max é capaz de filmar em 4K no máximo 30 fps com a câmera principal ou Full HD com todas as demais. A estabilização eletrônica não está disponível na resolução máxima, então evite se não quiser vídeos tremidos. O foco é ágil e funciona bem em todas as resoluções. O problema fica para filmagens noturnas que sofrem com excesso de ruídos. A captura de áudio poderia ser melhor, já que mesmo contando com um microfone secundário, não há um sistema de cancelamento de ruído eficiente. Vale a pena pagar mais caro pelo Note 10 Pro Max? Ele foi mais lento em nosso teste de velocidade e sua bateria também ficou abaixo do Note 10S. Comparado ao Note 10, o Pro Max vence em desempenho, mas perde muito em autonomia. Claro, aqui você tem um painel de 120 Hz para melhor desempenho em alguns jogos. Será que comparado ao Note 9 Pro tivemos uma boa evolução? O novo é mais lento, a bateria dura menos e ainda demora mais para carregar. Por outro lado, tem melhor tela, som estéreo e câmeras mais competentes. O Redmi Note 10 Pro ou Pro Max é um celular para quem busca ótimo desempenho com jogos, bateria para o dia todo e câmeras que acertam em fotos e vídeos. O Redmi Note 10 Pro chegou ao Brasil oficialmente por pouco mais de R$3.000 e é um preço salgado se considerar que há aparelhos melhores nessa faixa de preço. Claro que ao importar você poderá ter a sorte de pagar metade ou até mesmo se aventurar no modelo importado no comércio nacional. De qualquer forma, é um celular que vale no máximo R$2.000, já que tem falhas que são inaceitáveis para seu porte, como o lerdo desempenho multitarefas e a recarga demorada. De qualquer forma, os links para as melhores ofertas estão aí abaixo, junto com o acesso para análise completa em texto. Aproveita para comentar o que você achou do novo intermediário da Redmi. Eu encerro por aqui, um abraço e até a próxima.